Eu vou te mostrar a forma de não utilizar interfaces funcionais, como a gente deve fazer para usar essas interfaces da forma mais clara possível e como realmente unir os benefícios da POO com a programação funcional, de forma a tornar realmente o seu código mais claro, muito melhor projetado e principalmente mais fácil de manter, de evoluir. E por fim, eu vou te mostrar como você criar as suas próprias interfaces funcionais. Então vamos lá. Eu estou com um projeto Java 22 aqui no IntelliJ, mas você pode utilizar qualquer versão do Java recente a partir da versão 8. E nesse projeto, nós vamos criar algumas classes para modelar um processo de venda, onde existem diferentes maneiras de calcular o desconto para uma determinada venda. Então eu vou começar criando uma classe que eu vou chamar de venda, e essa classe vai ter apenas os mínimos atributos que eu preciso para fazer esse exemplo funcionar. Então eu vou declarar um atributo double, que vai ser o valor total da venda, e vou declarar outro, que vai ser o percentual de desconto. Vou inserir getters e setters para esses dois atributos, com exceção do percentual de desconto, que vai ter somente um getter. Porque esse percentual de desconto ele vai ser calculado de acordo com a estratégia que eu escolher para realizar o desconto. E aqui eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar de realizar venda, que simplesmente vai ter um método main para a gente poder testar o nosso código. Então eu vou declarar uma venda aqui e vou definir um valor total de R$100. Lá na venda, eu vou incluir um método toString para facilitar imprimir os valores. Aqui no IntelliJ basta você pressionar Ctrl N ou Alt Insert e ele tem a opção aqui de incluir um toString, onde eu escolho quais são os atributos que eu quero, que já vêm selecionados, e é só pressionar Enter que ele gera um método toString para a gente. Eu só vou pressionar Alt Enter aqui, em cima aqui dentro da string que ele gerou, e vou mandar ele substituir esse código com a chamada do método formatted. E aqui o percentual de desconto eu quero mostrar numa escala de 0 a 100, porque eu vou armazenar numa escala de 0 a 1. Eu vou só alterar aqui que o percentual de desconto é %F, porque ele é um valor double, e eu vou exibir com duas casas decimais e eu quero o sinal de % aparecendo depois, mas aí para isso eu preciso colocar 2%. Então se a gente mandar agora imprimir uma venda, ele vai mostrar para mim que o valor da venda é 100, que foi o valor que eu informei. Então esse código é um código orientado a objetos. Eu tenho uma classe aqui e o que é que eu quero? Eu não quero definir manualmente o valor do percentual de desconto, exatamente por isso que eu não coloquei um setter para aquele atributo. Eu quero ter diferentes estratégias de cálculo de venda que eu posso selecionar. Então assim, uma venda pode ter uma estratégia de desconto que vai calcular de uma determinada forma, enquanto outra venda pode ter outra estratégia de desconto que será calculada de outro jeito. Então imagina que a partir de uma venda, cada uma dessas estratégias vai tomar uma decisão de como realizar esse cálculo e me devolver então um número double, que é o percentual de desconto. Então eu vou ter como entrada a venda e a partir dessa venda eu vou ter como retorno um valor double. Percebe que eu acabei de definir a assinatura de uma função? Então vamos tentar fazer isso da forma que eu vejo alguns iniciantes em programação funcional em Java fazerem e que torna o código menos legível. O primeiro ponto é, se a gente já identificou que eu vou ter uma função que recebe uma venda e tem que devolver um double que representa o percentual de desconto, eu tenho que identificar qual interface funcional existente em Java tem essa assinatura, que recebe um valor e devolve outro valor. E no curso de programação funcional, que eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, tem uma aula específica só sobre interfaces funcionais. E essa interface funcional que a gente precisa, ela é uma function. Toda interface funcional function, ela recebe um valor de um determinado tipo e devolve um valor de um outro tipo qualquer. Então, eu vou começar criando uma variável do tipo function, e a gente consegue ver que function é um tipo genérico, onde você tem dois parâmetros genéricos, o t, que é o tipo do parâmetro de entrada, e o r, que é o tipo do retorno. Então eu vou dizer que a minha function vai receber como entrada uma venda e vai devolver um double, e tem que ser double maiúsculo, porque ainda em Java não é possível usar tipos primitivos com generics. E eu vou ter de início duas estratégias de cálculo de desconto. Uma que eu vou chamar de desconto fixo, que vai ser uma lambda. Quando você cria uma variável de um tipo de uma interface funcional,
você pode armazenar uma lambda dentro dessa variável. Então, como eu tenho como entrada uma venda, eu vou declarar um parâmetro aqui na minha lambda chamado venda. E no caso do desconto fixo, na verdade eu não vou usar a venda para nada, eu só vou devolver um valor fixo aqui, por exemplo, 0,1 para representar 10%. E um ponto importante é que se eu declarar essa função depois da variável venda que eu tiver aqui, ó, eu vou ter problema porque agora o nome do parâmetro da minha lambda tem o mesmo nome dessa variável venda que eu declarei anteriormente. Então, ou eu mudo o nome dessa variável, ou eu mudo o nome desse parâmetro da lambda. Mas como eu declarei a lambda antes, então não tem problema. E agora eu vou ter uma outra implementação dessa função de cálculo de desconto, que eu vou chamar de desconto progressivo. Essa função também tem que receber uma venda e devolver um double, só que nesse caso a gente vai sim utilizar a venda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor total da venda e vou dividir por 2.500 para eu gerar um desconto progressivo. Se a gente tiver, por exemplo, uma venda de R$100 e eu dividir por 2.500, eu vou ter como resultado 0,04, que quer dizer 4% de desconto. E de onde que eu tirei esses 2.500? Foi simplesmente um valor aleatório. Então, quanto maior for o valor da venda, maior será o desconto progressivo. Só que aí eu vou colocar um limite de desconto que pode ser aplicado. Eu vou dizer que no máximo pode ser obtido 20% de desconto. E aí para isso eu vou usar a função math.min para obter o menor valor entre esse resultado aqui e 0,2. Se esse valor aqui for maior do que 0,2, ele me retorna 0,2, que é 20%. Se esse valor for menor do que 0,2, então ele me retorna esse valor. O resultado do min, então, vai ser um valor entre 0 e 1, que representa o percentual de desconto progressivo com base no valor da venda. Só que aí a gente tem um limite máximo de 20%. Lembrando que não dá para eu usar um var aqui, porque o compilador Java ele não consegue inferir, descobrir automaticamente que isso aqui é uma function que recebe uma venda e devolve um double. Até porque o parâmetro venda não tem tipo. Eu até poderia colocar aqui entre parênteses o tipo. E aí o compilador poderia descobrir, mas infelizmente ele não descobre que nesse caso aqui o retorno é double. Então eu tenho que explicitar realmente o tipo da minha interface funcional, que é function. Mas aí agora o que eu vou fazer? Eu quero ter duas opções no momento de criar uma venda. Eu posso criar uma venda sem passar parâmetros, ou eu posso criar uma venda passando uma estratégia de cálculo de desconto que será usada para calcular o percentual de desconto que será aplicado à venda. Então, para a gente criar esse construtor que recebe uma function por parâmetro, eu vou só passar alguma dessas variáveis aqui como parâmetro para o meu construtor, como por exemplo o desconto fixo. E não existe um construtor que recebe uma function, mas não tem problema. Eu posso pressionar Alt Enter aqui no erro e tem a opção de criar um construtor, porque ele já vai criar do jeito que tem que ser. Só que o nome aqui não vai ser desconto fixo, vai ter que ser genérico. Eu vou chamar de desconto strategy, que seria uma estratégia de cálculo de desconto, ou desconto function, como você preferir. Só que eu tenho que atribuir esse parâmetro a alguma coisa. Eu tenho que usar esse parâmetro. E ele inclusive está me mostrando aqui que esse parâmetro não está sendo usado. Eu vou simplesmente clicar aqui no parâmetro, pressionar Alt Enter e tem a opção de criar um atributo e armazenar esse parâmetro dentro desse atributo. E aí ele faz toda a mágica aqui para mim. Então agora eu tenho esse atributo aqui e ele pega o parâmetro e armazena dentro do atributo. Só que quando você insere um construtor com parâmetros, aquele construtor padrão sem parâmetros deixa de existir. Então eu vou inserir novamente ele, só não selecionando nenhum atributo aqui e clicando em OK, que ele insere esse construtor padrão para mim. E aqui por enquanto eu vou tirar o final aqui do nosso atributo, mas a gente vai voltar nisso posteriormente. Então quando eu instanciar uma venda usando esse construtor, eu vou passar então uma estratégia de desconto. Mas como o percentual de desconto vai ser calculado baseado no valor total da venda, caso esse valor mude, eu preciso recalcular o percentual de desconto. Então nós vamos fazer isso dentro do set valor total. Fazendo como? O percentual de desconto receber a chamada da minha função desconto strategy. Como essa desconto strategy não é uma função convencional, é uma função criada usando os recursos de programação funcional de Java, ela é uma function,
a gente chama uma function colocando o nome dela .apply e passando os devidos parâmetros. No nosso caso, o único parâmetro é a venda. Como eu estou dentro da classe venda, eu passo this para passar a venda atual para a minha estratégia de desconto. E aqui eu tenho realmente um atributo percentual de desconto, porque você pode imaginar que essa venda ela vai ser salva no banco de dados. Então, depois de salvo, esse percentual de desconto tem que ser armazenado lá e não poderia ser alterado. É exatamente por isso que eu não tenho um setter para o percentual de desconto. Então, vamos voltar aqui no principal e executar a nossa classe. E agora a gente consegue ver que com um valor de R$100, o percentual de desconto é 10%, que é o 0,1 aqui do desconto fixo. Se eu trocar pelo desconto progressivo, a gente vai ver que agora de R$100 dá 4%. Se eu colocar R$200, vai dar 8%, até o limite de 20%. Então, maravilha, tá tudo funcionando como a gente esperava. Mas qual que é o problema desse código, de fato? É normal você misturar programação orientada a objetos com programação funcional. Mas o problema todo é justamente a declaração dessas variáveis aqui, desconto, do tipo de uma interface funcional. Como a gente não consegue usar o var aqui no lugar, esse código ele fica mais extenso, menos legível, né? E pra gente, se eu conseguisse usar o var, a gente consegue entender que isso aqui é uma venda, é um parâmetro venda e a função, nesse caso, vai devolver 0,1. Mas como eu expliquei, o compilador Java ainda não consegue fazer determinadas inferências. Principalmente aqui no caso do venda, ele não sabe o que venda é. Então, além de você perder mais tempo digitando aqui esse tipo, que não é pequeno, o código fica menos legível. Você pode fazer isso, declarar variáveis de um tipo de uma interface funcional? Pode, é perfeitamente válido e inclusive a gente já fez isso em vídeos anteriores. Mas normalmente você faz isso quando o código aqui da função que você está criando, da tua lambda aqui, é algo que é muito específico e que você possivelmente não vai utilizar em outros locais. Digamos que você tivesse uma função, por exemplo, que verifica se x é maior do que 2 ou se y é menor do que 3. Coisas muito específicas que você vai usar ali num determinado local e só. Então, essas funções, essas lambdas, elas podem sim ser declaradas como variáveis locais. Mas aqui não, a gente está falando de regras de negócio que são bastante importantes, que é justamente o cálculo de desconto, que você poderia utilizar em diferentes telas da aplicação, em diferentes páginas aí, se você estiver criando um e-commerce. Por exemplo, na página de finalização da venda e na página de confirmação do pagamento. Então, se você tem regras de negócio que são muito importantes para o sistema, essas regras não deveriam estar implementadas como variáveis locais, perdidas no meio de um código que vai ser difícil de encontrar posteriormente. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode unir mais ainda o poder da programação orientada a objetos com a programação funcional. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover essas funções daqui e vou criar uma nova classe que eu vou chamar de desconto e vou implementar esses métodos aqui dentro, mas como métodos tradicionais, usando programação orientada a objetos. Então eu vou ter um método que no nosso caso eu vou declarar como público e estático, porque eu não quero ter que instanciar esse objeto desconto, essa classe desconto. Esse método vai devolver um double, vai chamar desconto fixo e vai receber uma venda por parâmetro. E o outro método é a mesma coisa. Ele vai chamar desconto progressivo, vai receber uma venda e vai devolver aquele código que a gente já tinha. E assim eu simplesmente converti a implementação das minhas funções para dois métodos convencionais. E agora sim, como essas implementações são regras de negócio muito importantes, eu tenho um lugar que é fácil de encontrar. Eu tenho uma classe chamada desconto que possui essas implementações. Então, se alguém for procurar, é muito mais fácil ele encontrar essa classe do que encontrar esse código perdido em um outro lugar qualquer. E aqui a gente não tem que lidar com aqueles detalhes de interfaces funcionais. É só um método tradicional que é muito mais legível. Inclusive, como a gente está usando uma versão do Java a partir do Java 8, eu poderia declarar isso aqui como uma interface e tirar o public daqui, porque todo método estático dentro de uma interface já é automaticamente público. Então eu tenho um modificador de acesso a menos.
Métodos estáticos em interfaces eu acho que foi introduzido no Java 9, se eu não estou enganado. E agora, dentro do realizar a venda, como é que eu uso aquilo? Como são métodos estáticos, a gente pode usar uma referência de método, colocando o nome da nossa interface, dois pontos, o nome do método que eu quero. Então, o código agora ficou muito mais organizado, eu não preciso lidar diretamente com esse tipo function, e aqui na hora de usar, ficou bem sucinto. Então, vamos executar, que o resultado é o mesmo. Mas você lembra que eu estava usando a palavra strategy para me referir a essa função de cálculo de desconto, que aqui como parâmetro do construtor venda continua sendo um function, certo? Mas na hora de declarar a função, as funções, lá dentro dessa interface de desconto, eu não preciso lidar com esse tipo function. O compilador Java, nesse caso, ele consegue inferir, aqui dentro do realizar a venda, ele consegue inferir que desconto fixo, apesar de não estar explícito aqui que isso é uma function que recebe venda e devolve double, não tem aqui o tipo function, mas ele consegue inferir que é uma função que tem aqui como parâmetro uma venda e que sim devolve um double como retorno. Então, essas minhas funções, elas aderem à assinatura de uma function, que é o que a classe venda espera como parâmetro. Então, funciona. Mas a gente pode ir um passo além. Vocês lembram que eu estava chamando esse parâmetro de desconto strategy. Strategy quer dizer estratégia. Esse strategy é um padrão de projeto que é utilizado quando você quer dinamicamente trocar a implementação de uma determinada função, que representa um comportamento. E com programação funcional, a gente está usando esse padrão de projeto strategy o tempo inteiro quando eu estou passando funções por parâmetro para outras funções, como é o caso aqui dessa chamada do construtor de venda. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Se você quiser deixar o código só desse jeito, já estaria bom. Mas a gente pode ir um passo além, caso, por exemplo, a implementação de cada um desses métodos aqui seja uma implementação longa e complexa, que não é o caso, mas vamos supor que fosse. Nesses casos, é aconselhável a colocar cada implementação em uma classe separada, até para evitar que dois desenvolvedores estejam ali mexendo no mesmo arquivo, na mesma classe ao mesmo tempo. E aí, para isso, como a gente já tem uma interface aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou declarar um método abstrato dentro dessa interface que tem a assinatura que a gente já definiu. Então, eu vou pegar o desconto fixo aqui como exemplo, mas eu vou chamar esse método de simplesmente percentual. Então, seria o percentual de desconto, onde eu passo uma venda e ele me devolve um double. E agora eu vou mover esses métodos desconto fixo e desconto progressivo para classes específicas. Então eu vou recortar essas implementações daqui e aí a minha interface vai ficar simplesmente com esse método abstrato, percentual. E agora aqui no IntelliJ eu clico na interface, Alt Enter e tem a opção aqui de implementar a interface. Essa primeira interface eu vou chamar de desconto fixo, então o método que chamava desconto fixo agora vai virar uma interface chamada desconto fixo. E aí eu vou mandar implementar aquela função percentual, aquele método percentual. Eu vou colar o código aqui porque eu vou só recortar e colar aqui no lugar. O método vai simplesmente retornar -1. E aí eu vou já recortar aquela outra implementação para eu usar na outra classe que a gente vai criar. Então o desconto fixo agora é uma classe que implementa aquela interface. Lembrando que eu faria isso caso essa implementação aqui do método fosse complexa. Então vamos voltar lá no desconto e aí eu vou criar a nossa outra implementação, que vai ser o desconto progressivo, que eu já recortei o código, então é só colar aqui no lugar. E assim a gente tem as nossas duas implementações. E na hora de usar, agora a gente vai ter que mudar isso aqui lá no realizar a venda. A interface de desconto não tem mais esses métodos, desconto fixo e desconto progressivo. E ela de fato não tem mais implementação, então eu não consigo mais usar a interface de desconto diretamente. Nesse caso aqui eu vou ter que realmente instanciar ou o desconto fixo ou o desconto progressivo. Só que aí percebe agora o problema. Aqui ele está reclamando que
o construtor de venda esperava uma function e agora a gente está passando um objeto do tipo desconto fixo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar aqui o construtor do venda para justamente receber um objeto desconto. Então vamos fazer isso. Eu vou trocar aqui o que é function, esse function venda double, eu vou trocar isso por desconto. E aí eu vou mandar substituir aqui em todos os locais. E aí ele trocou tanto aqui no atributo quanto no parâmetro. E aí como o tipo agora mudou, aqui a forma de usar também mudou. Desconto strategy não é mais uma function, é um objeto do tipo desconto. Então, lá ele tem agora um método chamado percentual. E a vantagem aqui, apesar da gente estar usando mais programação orientada a objetos, é que os nomes ficam mais semânticos, tem mais significado. No lugar de simplesmente um apply, agora eu tenho um nome bem específico. E agora, se eu executar, a gente vai ter o mesmo resultado de antes. Eu posso escolher qual é o tipo de desconto que eu quero usar, instancio o objeto e pronto. Mas você lembra que a gente criou um construtor sem parâmetros? Então, vamos testar isso e ver o que vai acontecer. Ao rodar, a gente recebe uma null pointer exception. Por quê? Porque como eu não setei o tipo de desconto, quando eu defino o valor total da venda, chamando set valor total, ele tenta usar aquele objeto desconto strategy que é nulo. E aí vai dar pau justamente nessa linha. E aí o que você poderia pensar é, tá, eu posso colocar um operador ternário ou um if aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó. Se o desconto strategy for null, então retorna 0. Se não, chama o método percentual do desconto strategy. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer de uma forma mais simples. E é aqui que entra agora a criação de interfaces funcionais. Uma interface funcional é uma interface que só tenha um método, seja abstrato. Então, essa nossa interface desconto, ela só tem um método abstrato, que é o método percentual. Porque você lembra que, por padrão, em uma interface, os métodos são públicos e abstratos. Então, isso aqui é uma interface funcional personalizada. Só que agora a gente está dando um nome específico, a gente está dando semântica, significado para o nome da nossa interface funcional e para o método que terá a implementação dessa nossa interface. E assim a gente está usando os nomes do nosso negócio de forma mais eficiente dentro do nosso código e não simplesmente usando nomes genéricos como function. Mas onde que entra o problema lá de eu não definir uma estratégia de desconto e aí nesse caso dá pau aqui na hora que ele tentar calcular o desconto? Eu já mostrei como a gente poderia fazer, mas nós vamos fazer de uma outra maneira. Aqui no construtor padrão, eu vou chamar o outro construtor, porque é isso que a gente faz. Quando você tem duas versões de um mesmo método, você faz uma versão chamar a outra para evitar duplicação de código e outros problemas que podem acontecer. Então, eu vou chamar dentro do construtor padrão esse segundo construtor aqui que recebe uma estratégia de desconto. Então, se eu chamar o construtor padrão e não passar uma estratégia de desconto, eu vou criar uma estratégia de desconto aqui que devolve 0 como desconto. E aí, como o desconto é uma interface funcional no final das contas, eu posso passar uma lambda aqui, ó, que recebe uma venda e devolve 0 como valor. Então isso aqui é uma função, é uma lambda. E aí percebe que nesse caso é algo muito específico. Então você pode criar uma lambda diretamente. Eu não preciso criar uma classe só para dizer que o método vai devolver 0, que por padrão ele vai devolver 0 para dizer que não tem desconto. Então eu só crio uma lambda aqui e está tudo bem. E agora quando a gente for lá no realizar a venda, se eu executar, não dá mais pau. Ele vai dizer que o desconto por padrão é 0. Mas aí tem um último detalhe que a gente precisa ter atenção. Se eu for lá na minha interface desconto, que, lembrando, a gente criou não porque eu preciso realmente. Lembra que eu poderia continuar com aquela versão anterior, mas a gente fez essa implementação para trazer mais organização e mais semântica para o nosso projeto, principalmente nos casos onde essas implementações são realmente mais complexas, que não é o nosso caso aqui. Então, qual que é o problema? Outra pessoa pode chegar aqui e, por exemplo, criar um novo método qualquer. Eu vou criar um método aqui aleatório chamado, por exemplo, tem desconto, que vai receber uma venda e simplesmente devolve true ou false para dizer se tem desconto ou não tem desconto. E aí, como eu criei um novo método na interface, eu preciso então implementar esse método em todas as outras classes que implementam a interface.
E aí como que seria essa implementação? Para saber se tem desconto, basta eu chamar o método percentual, passando a venda, e verificar se esse valor é maior do que zero. Só que se eu for fazer essa implementação lá no desconto progressivo, é exatamente a mesma coisa. Então eu não preciso fazer essa implementação aqui. Eu posso ir lá no desconto e criar esse método como default e dizer que ele já tem uma implementação. E o nosso código continua funcionando. Mas e qual que seria o problema então? Quando ele não funcionaria mais? Percebe que essa interface, ela continua sendo interface funcional, porque eu ainda continuo tendo apenas um método abstrato que precisa ser implementado. Então essa interface continua sendo uma interface funcional. Mas digamos que agora eu crio um outro método chamado valor mínimo para desconto, onde eu não recebo parâmetro nenhum. E esse método simplesmente vai me dizer qual que é o valor mínimo que a venda tem que ter para que eu tenha realmente um desconto. E aí agora eu preciso implementar esse método em cada uma das minhas classes. Então eu vou clicar aqui no erro, Alt Enter e mandar implementar o método que falta, que é o valor mínimo. E aí digamos que por desconto fixo, o valor mínimo da venda seria R$100. E aí, obviamente, eu precisaria modificar a implementação aqui para dizer, se o valor da venda for menor do que R$100, então não tem desconto. Se não, retorna 0,1. E aí, lá no valor, no desconto progressivo, a mesma coisa. Eu vou implementar aqui o método e eu vou definir uma outra regra qualquer. Para o valor progressivo, a venda tem que ter no mínimo R$200. O valor total da venda tem que ser no mínimo R$200 para você obter de fato um desconto progressivo. E mais uma vez eu precisaria incluir essa regra aqui dentro. Mas aí, na hora que eu fiz isso, vamos lá na nossa classe venda. Olha o que aconteceu. Agora ela está dando erro. Por quê? Ele está te dizendo que você está criando uma lambda para representar esse objeto do tipo desconto, mas que esse tipo de desconto tem múltiplos métodos abstratos que poderiam representar essa lambda que você está passando aqui. Então ele não sabe se essa lambda aqui é referente a esse método percentual ou a esse método valor mínimo para desconto. Essa lambda que você está passando é uma implementação para qual desses métodos? Ele não sabe. Se você está passando uma lambda para um parâmetro que nesse caso aqui é do tipo desconto, essa lambda representaria uma implementação desse tipo de desconto. Só que se esse tipo de desconto tem duas ou mais funções que precisam ser implementadas, isso não funciona porque uma lambda representa uma implementação só de um determinado método. E aí como que eu faço então para resolver esse problema? Eu incluí esse método valor mínimo só para demonstrar que o meu código iria parar de funcionar. Então eu vou apagar esse método de todas as classes, inclusive da interface desconto. E aí a nossa interface desconto pode continuar com esses dois métodos, lembrando que esse método aqui, ele é um método default que já vem com uma implementação. Então, quando você cria uma lambda para representar essa interface desconto, essa lambda vai ser a implementação do único método abstrato que você tem, que no nosso caso é o percentual. Então, eu preciso que essa interface de desconto seja uma interface funcional, e ela é, mas eu preciso que ela continue sendo, porque senão o código lá da classe venda para de funcionar. E aí, como é que você faz isso? Você simplesmente coloca uma anotação @functionalInterface aqui no topo da tua interface. E o que isso traz? Se eu incluir um novo método abstrato aqui que precisará ser implementado, se alguém, por exemplo, da equipe, vier alterar essa interface, o compilador já vai te dizer que você não pode fazer isso, você não pode incluir um novo método abstrato. Ele vai dar erro aqui e não lá no local onde a interface está sendo usada. Porque às vezes essa interface está sendo usada em um outro sistema. Então eu só vou descobrir que lá no outro sistema ele parou de funcionar no momento que eu recompilar esse sistema com uma nova versão da minha interface que tem um novo método aqui. Quando você coloca essa anotação functional interface, a tua interface não compila mais. Então você vai saber imediatamente que você não pode incluir um novo método aqui. E isso é para deixar claro para toda a equipe que essa interface só pode ter um único método abstrato, que é
o percentual. Então eu tiro aquele outro método e aí tudo volta a funcionar normalmente. E assim a gente consegue, lá dentro da classe venda, continuar usando aqui uma expressão lambda. E eu poderia lá no realizar a venda também usar uma expressão lambda aqui para instanciar uma estratégia de desconto qualquer. Por exemplo, eu posso dizer aqui que eu vou receber uma venda e eu vou devolver um desconto aleatório. Então é uma estratégia, nesse caso aqui a variável não pode chamar venda porque eu já tenho uma variável venda antes, então eu vou chamar de V. Então aqui eu criei uma estratégia que dá um desconto aleatório e você pode sim tanto usar as estratégias que você tem implementado de forma orientada a objetos ou criar uma lambda a hora que você quiser. Então, no final das contas, isso além de ter o nosso projeto ter ficado muito melhor estruturado, a gente ainda tem toda a flexibilidade de utilizar lambdas na hora que você precisar. Então, por esse vídeo é isso. O objetivo aqui é você entender que não basta resolver o problema. Você tem que procurar escrever código da forma que seja o mais claro possível e que facilite a manutenção, a evolução do software. E principalmente, evitando que outros membros da equipe cometam determinados erros. E com isso você vai ter um código que vai degradar muito menos ao longo do tempo e que vai ter muito menos problemas. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like. E caso tenha alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu vou adorar responder. Isso inclusive é muito importante para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. E não esquece de conferir a playlist do curso de programação funcional que está muito bacana. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e a gente se vê no próximo vídeo.